passado dia 26 de agosto realizou-se em Almada mais uma reunião da Assembleia Popular deste populoso concelho. Na ordem de trabalhos constava como primeiro ponto a cultura, uma das maiores carências do povo português. Das conclusões do plenário sobressai a criação de um centro cultural, iniciativa de base que pretende canalizar e dinamizar as potencialidades culturais já existentes na população do concelho. População essa, aliás, com uma forte tradição associativa, como adiante ouviremos. Para conhecer mais pormenores sobre esta iniciativa de base, o contraponto foi à margem sul do Tejo, onde falou com representantes de dois órgãos distintos, a Câmara Municipal de Almada e a Assembleia Popular do Concelho. Pelo município ouvimos a vereadora Tina Bastos, responsável pelo setor cultural. Quanto à Assembleia Popular, ouvimos Luís Marques, membro de um grupo de estudo para o trabalho cultural a desenvolver no Concelho, e Maria Emília de Sousa, um dos elementos do secretariado. É esta última que começa por explicar o que é a Assembleia Popular de Almada. Para explicar, de facto, o que é a Assembleia Popular do Concelho de Almada, eu tenho que ir um bocado atrás, a 25 de abril de 1974, quando o povo do nosso Concelho e, portanto, do nosso país conquistou as liberdades fundamentais, e dizer que com a conquista das liberdades, pois o povo sentiu a necessidade de se organizar e a partir daí formou diversas organizações, como sejam as comissões de moradores, as comissões de trabalhadores e outros tipos de organizações específicas. No nosso Concelho, esta movimentação foi muito grande e, em determinada altura, sente-se a necessidade de uma interligação entre todas estas organizações. É assim que, em fevereiro de 1975, se realiza a primeira Assembleia Popular no Concelho de Almada, que é convocada por um núcleo dinamizador. Portanto, esse núcleo dinamizador era já constituído por representantes de diversas organizações existentes no Concelho. A Assembleia Popular até agora desenvolveu, portanto, realizou cerca de 8 plenários, abordando os mais diversos problemas. Nós queremos dizer que a Assembleia Popular do Concelho de Almada, como qualquer Assembleia Popular, para nós é a expressão unitária mais elevada das organizações de massas. E isto porque, de facto, é na Assembleia Popular que é fundida a vontade coletiva das comissões de moradores, das comissões de trabalhadores e das organizações específicas que estão empenhadas em resolver os problemas sentidos pelas populações. Este facto é consequência da própria constituição da Assembleia: 60 comissões de moradores, 40 comissões de trabalhadores, 80 coletividades e 8 cooperativas. Há ainda outras comissões específicas, como a que se debruça sobre problemas de habitação, transportes coletivos, serviços de saúde locais, iniciativas para a infância, entre outras. Existem ainda órgãos intermédios de coordenação, como os conselhos de moradores, a coordenadora das comissões de trabalhadores e o secretariado das coletividades. Eu penso que, no que se refere às iniciativas populares para a infância, talvez seja o campo onde se tem avançado mais aqui no nosso Concelho. Portanto, a nível de comissões específicas, porque é uma das comissões mais antigas. Temos depois o CELP, que é a Comissão de Estudos Locais de Problemas da Habitação, mas claro aqui o problema da habitação é imenso, não é? E nós não temos a pretensão de o poder resolver no nosso Concelho, porque enquanto ele não for resolvido, portanto, a nível nacional, não se criem as condições para que ele seja resolvido a nível nacional. Temos a outra Comissão dos Transportes, essa é bastante mais recente, e, portanto, o trabalho está a ser desenvolvido, portanto, há um estudo feito, há um levantamento feito a nível de todo o Concelho. E aqui eu gostaria de dizer que, de facto, a Assembleia Popular é
é importante até por isto. A Assembleia Popular consegue, junto da população, portanto, através das organizações que a compõem, fazer um levantamento dos problemas que essa população sente. Nós fizemos em relação aos transportes um levantamento das carências no campo dos transportes a nível de todo o Conselho. Esse levantamento foi feito pelas comissões de moradores e também por algumas comissões de trabalhadores. Depois desse levantamento, portanto, ele foi centralizado no Secretariado, que é o órgão executivo da Assembleia Popular. E elaborou-se o estudo que foi apresentado em plenário da Assembleia. E depois, portanto, isto é, como eu dizia há pouco, não é? Como que uma pirâmide, portanto, vai para o Secretariado convoca a Assembleia Popular e depois são todas as organizações que se vão pronunciar sobre o documento final. Eu penso que isto é muito importante e que isto permite um trabalho muito positivo que de outra forma nós temos dúvidas que se pudesse realizar aqui no Conselho, que é nós, inclusivamente, podermos transmitir ao poder local uma panorâmica portanto, real sobre um determinado problema. Não é um problema localizado neste ou naquele lugar, mas é o problema em toda a sua extensão no Conselho. As relações existentes entre a Assembleia Popular e a Câmara Municipal de Almada têm sido da maior colaboração. Só assim é possível resolver alguns problemas, dadas as poucas disponibilidades financeiras da autarquia. Eu estou a lembrar que há bem pouco tempo se fez em Almada e está perspectivado para fazer noutras zonas uma campanha de tapa-buracos. A Câmara tem dificuldades económicas, portanto tem dificuldades financeiras, que a Dina naturalmente explicará muito melhor que eu, e realmente nós fomos para a rua trabalhar e a Câmara pôs os materiais. Isto penso que é muito importante e que só assim é que realmente se pode ultrapassar muitos dos problemas que existem. A vereadora Dina Bastos fala-nos da dificuldade de concretização dos projetos originada pelas carências financeiras. É claro que a Câmara de Almada, como muitas outras autarquias, mas talvez uma Câmara democrática, sentirá muito mais as dificuldades, porque eu até posso avançar, que a Câmara, 60% a 70% do seu orçamento está dependente do Poder Central. Todo o resto depois tem de ser gerido pela autarquia e só pode contar, na verdade, com o trabalho coletivo das populações. Isso tem acontecido, é um trabalho mútuo e de grande compreensão com as populações, e tem de ser mesmo assim, e se nós queremos ver os nossos problemas resolvidos, e isso vem beneficiar muito os problemas que têm sido resolvidos cá no Conselho. No que respeita à cultura, é evidente que quando nós viemos para a Câmara, a cultura era um facto que estava esquecido, como muitos outros problemas. Mas desde outros tempos a cultura sempre é muito mais esquecida que qualquer outro. Propositadamente esquecido, não? Exato, porque todos nós sabemos que noutros tempos, antes do 25 de Abril, era o obscurantismo que interessava a esses governos para que o povo não pudesse manifestar a sua vontade. Hoje nós queremos exatamente que o povo tenha conhecimento do seu querer, e para isso, para um Estado democrático, interessa muito a cultura da população. A Câmara de Almada tem uma grande preocupação nesse sentido, muito embora o orçamento não ajude muito. No entanto, uma Câmara democrática como é a Câmara de Almada, tenho sempre em vista uma determinada verba específica para a cultura. Eu posso até dizer que com 200 contos
nós podemos fazer, à primeira vista, isso não dá para nada, mas com a ajuda da população, com o nosso esforço, esses 200 contos pode dar para muita coisa. Isso para nós já é um grande alívio, porque sabendo que a Câmara da Almada, tendo em orçamento essa verba, nós podemos fazer uma planificação, não para todo o ano, mas à medida que as atividades culturais vão surgindo, nós vamos podendo apoiar. Porque parece impossível, às vezes fala-se de Trás-os-Montes, mas em Almada, como em muitos outros concelhos, nós temos locais tal e qual como em Trás-os-Montes. E é a esses locais que nós queremos levar, mais propriamente a cultura, esses locais, são esses locais a nossa grande preocupação. No nosso concelho é muito rico no poder associativista. Temos cerca de 80 coletividades, todas elas empenhadas desde há longos anos. Temos coletividades com um século de existência, empenhadas na cultura popular, e são as atividades culturais das coletividades e organizadas pelas comissões de moradores ou agrupamentos de população que a Câmara apoia, porque sabemos que temos que ajudar-nos mutuamente, e as coletividades lutam com dificuldades financeiras. As comissões de moradores também não têm qualquer maneira de obtenção de fundos, então dirigem-se à Câmara. Dentro das limitações, como já dissemos, vamos apoiando, tanto para atividades culturais como a nível do desporto, e claro, o Concelho da Almada, nesse sentido, é um exemplo, porque nós podemos praticamente dizer que praticamente todas as semanas, quem vier cá ao nosso Concelho vê crianças a correr na rua, vê provas de natação, devido ao empenhamento das coletividades na organização dessas provas. Nos programas que a própria Câmara tem organizado, em colaboração com as juntas de freguesia e as comissões de moradores, portanto a Câmara apoia materialmente e financeiramente. A vontade dos programas vem das comissões de moradores, e depois há toda uma proposta de coordenação desses programas. Todos esses programas têm sido sempre muito bem aceitos pela população, e quando eles se organizam, pois nós, vereadores, não ficamos nos nossos gabinetes. Nós vamos exatamente acompanhar esses programas, vamos para a rua, vamos para as coletividades, vamos ver com a nossa realidade da participação popular, da aceitação que essa população dá aos programas, e tem sido com grande calor que a população da Almada tem aceite todos os programas culturais, e vê-se que eles têm fome de cultura. E é nesse sentido, com essa fome de cultura, porque o povo do Concelho da Almada, a população do Concelho da Almada, já tem uma visão muito clara daquilo que quer, e sabe que vai buscar a cultura, e porque isso é necessário para compreender todo o resto. E portanto, a partir daí, da vontade das organizações populares, foi que se manifestou esta ambição, agora vinda à superfície pela Assembleia Popular. Trata-se da já citada decisão de criar um centro cultural no concelho. Durante a Assembleia considerou-se haver manipulação cultural por parte de certos órgãos de informação. Pedimos a Maria Emília de Sousa que esclarecesse melhor a ideia contida nesta afirmação. Não há dúvida nenhuma que os órgãos de comunicação social estão muito longe dos locais onde estão os trabalhadores, onde estão as populações, dos locais onde os problemas da vida do povo existem, portanto, onde aqueles problemas são muito sentidos e não os transmite, não é?
Há uma luta numa fábrica, pois essa luta não é divulgada convenientemente. Nós sentimos isso. Sentimos que logo a seguir ao 25 de Abril existiam problemas nas aldeias e nós na cidade tínhamos conhecimento desses problemas que existiam e ganhávamos uma consciência cada vez mais forte da necessidade de ajudar a construir a nossa pátria. Portanto, e isso hoje, de facto, não se passa. Realmente os órgãos de comunicação social, muitas vezes, os seus programas são como que programas para adormecer as populações. E nós queremos estar vivos, queremos ter consciência daquilo que existe no nosso país. E o que é, afinal, a cultura, senão o contrário do adormecimento? Luís Marques, como atrás dissemos, faz parte de um grupo de estudo para o trabalho cultural a desenvolver no concelho. É desse trabalho que nos dá conta. Pois eu, tal como a Maria Emília, também não poderei falar nisso sem, assim, de uma maneira, embora ligeira, sem falar também do passado, não é? E o passado foram 48 anos de fascismo, de obscurantismo ideológico e cultural, e isso tudo fez do nosso povo um dos mais atrasados da Europa. Pode-se dizer até que tem um dos maiores índices de analfabetismo, que é desconhecedor na sua maior parte de tudo quanto respeita à cultura e à arte. A construção, por exemplo, de uma sociedade socialista para que a nossa Constituição aponta, precisa, ao contrário, de um homem novo, instruído, culto, que domine a ciência e a técnica, mas que também possa ser enriquecido com a experiência cultural e artística acumulada durante séculos pela humanidade. A cultura, quanto a nós, é um poderoso instrumento de luta que dá ao homem uma vontade de participação ativa na vida social e política e, neste sentido, a cultura é um meio de democratização no Estado português. Assim, a atividade cultural terá que constituir uma frente de trabalho em que todas as organizações do Conselho se devem particularmente empenhar. O estudo que elaboramos, falando agora mais diretamente, baseia-se em grande parte num levantamento efetuado para o efeito ao nível das coletividades, das cooperativas, das empresas, dos sindicatos, das comissões de moradores, das autarquias, das escolas, etc. Por exemplo, em relação às coletividades, nós podemos dizer que as cerca de 8 dezenas de coletividades que ainda hoje existem e que na sua atividade diária mobilizam centenas de pessoas nas suas direções e comissões, que realizam um intenso e profícuo trabalho no desenvolvimento cultural, desportivo e recreativo, eram no seu início, portanto, no fim do século, princípio deste, simples núcleos de convívio de trabalhadores sem qualquer acesso aos centros artísticos da capital. As coletividades foram também, no tempo do fascismo, autênticos baluartes e últimos redutos de democratas e resistentes antifascistas. No nosso concelho existem grandes tradições associativas, pois as coletividades, como já disse, foram edificadas, muitas delas, até antes do fim do século. Portanto, existe, por exemplo, uma coletividade, como é o caso da Incrível Almadense, que foi fundada em 1848. E temos muito mais coletividades que praticamente logo a seguir, portanto em anos próximos, também foram fundadas. Isto, portanto, revela bem a força deste movimento aqui no concelho. Tem sido também muitas e diversas as iniciativas que as coletividades desenvolveram e desenvolvem, embora se note uma premência de um projeto unificador do poder criativo das massas trabalhadoras no concelho. Nota-se a descoordenação das várias atividades envolvidas. Em muitas coletividades, as atividades só se realizam durante as comemorações do aniversário. Não existe, portanto, um plano de trabalho programado, portanto, para todo o ano. E, especialmente nas pequenas coletividades, verifica-se a inexistência de atividades culturais. Este tipo de trabalho, até certo ponto, baseado no improviso, conduz à dispersão, ao dispêndio de esforços inúteis e revela a ausência de uma prática cultural regular e planeada, que parta, portanto, das necessidades e motivações dos trabalhadores do concelho.
Portanto, esse problema seria de certo modo resolvido pela criação do centro cultural. Pois, sim, isto no que se refere às coletividades, não é? Porque se formos pensar nas cooperativas, que são também locais, são portanto organizações em que o aspecto cultural nunca esteve afastado. As cooperativas de consumo também têm grandes tradições aqui no concelho e resistiram também a essa política de alienação e obscurantista que o fascismo promoveu aqui às populações da margem sul do Tejo. Posso dizer, por exemplo, que só a cooperativa piadense, a cooperativa pragalense e a cooperativa almadense têm no seu conjunto 221 anos. Isto pode já dar uma ideia, portanto, da força e da organização que existe, portanto, a nível das próprias cooperativas. Mas, por exemplo, também podemos ver a cultura a um outro nível, por exemplo, ao nível das empresas. As empresas, no nosso entender, deveriam ser como que uma unidade social básica que deveria constituir o ponto de partida de uma rica atividade cultural e social em todos os domínios e sob todas as formas. No entanto, tem muitas empresas, infelizmente, no caso da Elgenave, não existe neste momento qualquer atividade cultural. E nós sabemos que a Elgenave é a maior empresa do país, tem cerca de 11 mil trabalhadores. O mesmo, felizmente, já não acontece no Arsenal do Alfeite, que é, portanto, uma exceção nesse aspecto, pois existem lá 10 bibliotecas. Neste momento até estão em fase de arranque secções de projeção de filmes, diapositivos, exposições e prevê até a formação de um grupo cênico. De qualquer modo, sente-se a necessidade de coordenar estas atividades com as atividades de outras empresas, porque se há mais ou se há menos, mas de qualquer modo existe sempre um esteio, existe sempre algo. Há necessidade, como dizia, de coordenar estas atividades com as de outras empresas e organizações que desenvolvem atividades culturais. Os sindicatos, que são, por exemplo, também outro tipo de organização que está muito ligado ao caso das empresas e não só, também não têm estado fora, não se têm aliado da cultura. Têm até desenvolvido atividades culturais, embora também de uma forma esporádica. De qualquer modo, têm contribuído para a promoção cultural dos trabalhadores e para a ocupação dos seus tempos livres. Por seu intermédio, têm sido divulgados espetáculos teatrais e musicais, têm vindo ao nosso concelho grupos de bailado, música, efetuado projeções de cinema, etc. Também os sindicatos, também neste caso, manifestaram a vontade de aprofundar e alargar estas atividades, para as quais, segundo dizem, possuem os meios humanos e financeiros necessários. O Centro Cultural terá assim uma constituição semelhante à própria Assembleia Popular? Pois isso constará do estatuto, não é, que vier a ser feito. Na Assembleia Popular foi aprovada uma proposta que aponta para a constituição de uma comissão instaladora do centro, que será o Centro de Dinamização e Coordenação portanto, da Cultura, né, no Concelho. E será essa comissão instaladora que terá a seu cargo a elaboração dos estatutos, onde aí, não é, nesses estatutos, então se definirá a estrutura que terá esse centro de dinamização e coordenação. Já agora só queria, porque acho muito importante falar nas comissões de moradores, não é? Já que eu falei também a nível de outras organizações, eu não queria deixar de falar nas comissões de moradores. Pois as comissões de moradores, portanto, como a gente sabe, foram criadas após o 25 de Abril, e como já a Maria Emília disse, existem em grande número aqui no Concelho, existem, portanto, 60 comissões de moradores. As comissões de moradores, têm dado uma grande atenção, como também já disse a Maria Emília, às atividades para as crianças. Têm sido também, para além disso, criadas formas de organização, como é o caso das creches e parques infantis, que, portanto, não existiam antes do 25 de Abril. Posso dizer que existem hoje 8 creches e 41 parques infantis,
e que são também já, por si, uma grande contribuição para o problema da cultura aqui no Concelho. No entanto, para o desenvolvimento das atividades culturais, as comissões de moradores debatem-se com grandes carências de instalações. Mostram-se naturalmente interessadas na dinamização das atividades, mas para isso dispõem sobretudo de meios humanos para a sua realização, porque a nível de materiais e de apoios financeiros as coisas são um pouco difíceis. Eu só, porque já se falou aqui na questão do centro, eu gostaria de finalizar este aspecto aqui do estudo e, portanto, relativamente a todas estas organizações que eu já mencionei, é que todas as organizações foram unânimes em considerar como necessária a criação de um centro cultural. Um centro que coordene, impulsione e apoie as iniciativas que aquelas organizações propõem desenvolver. Portanto, isto parece-me que é muito importante, independentemente, portanto, de aquilo que se possa dizer ao nível do que foi efetivamente aprovado e que poderia também ser mencionado no próprio plenário. Um facto, porém, é certo. Serão as organizações populares a participar nessa estrutura, fazendo o futuro Centro Cultural uma verdadeira iniciativa de base. Relativamente à dinamização que se propõe a fazer, quais são os aspectos considerados prioritários? Pois, eu penso que muito do que se irá fazer já está explícito no que foi aprovado no plenário. Para além do que já disse a Maria Emília, e ainda relacionado com a forma de organização, antes propriamente de entrar no que se pensa fazer, pelo menos a curto prazo, existe uma coisa que é muito importante, é que agora serão chamados os vários setores e organizações do Concelho, portanto as coletividades, os sindicatos, as autarquias, as empresas, as comissões de moradores, etc. Portanto, serão solicitados todos estes organismos a definir qual vai ser a sua participação neste movimento cultural no que respeita a instalações, materiais, financiamento, de acordo com as suas possibilidades. Evidentemente que o projeto, o plano, terá que atender a tudo isto que já foi dito pela Maria Emília e, evidentemente, terá que não cortar o poder criador das massas e respeitar as características de cada setor ou região. Isto parece-nos muito importante porque, mesmo aqui no nosso Concelho, as coisas não são lineares e, portanto, há que atender a determinadas coisas, não é? Será, sobretudo, necessário julgar com o conhecimento do meio. Entre as atividades a desenvolver, há algumas prioridades. Nós pensamos que, ao nível do teatro, se deverão realizar espetáculos com grupos já formados e deveremos também dar muita importância à formação de novos grupos de teatro amadores. Na dança, pensamos que deverá também fazer-se aqui no Concelho espetáculos com grupos existentes noutras zonas e incentivar a criação de um tipo de dança que reflita as características do nosso Concelho e criação também de pequenas escolas de iniciação a esta atividade. Ao nível da música, organização de concertos, sessões de canto livre com artistas isolados e grupos corais e formação de coros, músicos e cantores, escolas de iniciação musical também. No cinema temos prevista também a possibilidade de se realizarem sessões de cinema de qualidade, projeções de slides, montagem, talvez, isto a gente não sabe, de pequenas oficinas de slides, fotografia e cinema. Isto ainda não é assim para já, talvez. Nas artes plásticas pensamos que será muito importante, portanto, o que se refere às exposições, a cerâmica, a tapeçaria, etc. No artesanato, isso aí é um campo que nós damos muita importância. Pensamos que se deverá incentivar o trabalho dos artistas populares do Concelho, a pesquisa que leve ao aparecimento de atividades artesanais baseadas em formas tradicionais de aparecidos. Também na literatura, pensamos em colóquios, em recitais de poesia, encontros com escritores e poetas, feiras de livro, dinamização das bibliotecas existentes e formação de outras. E ainda para finalizar, também ao nível das edições,
com edições de textos policopiados, incentiva a prática dos jornais, boletins, etc. De qualquer modo, todas estas atividades são importantes, mas nós também não queremos deixar de acentuar um aspecto muito importante, é que todas estas e muitas outras atividades serão dirigidas às várias idades, mas nós vamos dar uma grande atenção ao trabalho com as crianças e os jovens, que são os futuros homens deste concelho, apoiadas em pequenos cursos de formação de animadores e adaptação a novas técnicas de pessoas já com alguma prática em atividades culturais.